últimos dias eu venho comentando com você e mostrando para você as compras que institucional está fazendo no Bitcoin. E muitas pessoas acreditam que isso vai servir para altcoin também e nós vamos ter mais um mês aí abundante nas altcoins. Bom, a minha visão não é totalmente essa nesse momento. Hoje eu acredito que a gente está com capital mais direcionado para o Bitcoin seja a melhor estratégia para o momento atual que nós estamos vivenciando. Que sim, é um momento onde nós estamos tendo um interesse institucional, mas nós sabemos que estamos dentro de uma região de alto risco. E a gente vai olhar para os dados, eu vou te explicar qual que é a minha estratégia e qual que é a minha visão nesse momento. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, olhando para a dominância do Bitcoin, algo que eu comentei muito com você durante essa movimentação é que a gente estava em uma movimentação similar, igual foi em dezembro, ali, novembro de 2024. Que para mim a gente iria ver a dominância voltando a subir Bitcoin, trazendo o seu capital rotativo de volta para ele mesmo. Quando a gente olha para a dominância nesse atual momento aqui, a gente está com uma possível formação de fundo duplo, tá? Grandes probabilidades da gente voltar a subir na dominância do Bitcoin. Eu tomaria muito cuidado se essa dominância estiver subindo durante quedas do mercado. Porque se isso acontecer, meu caro, saiba que aquele seu bom projetinho, sabe aquela altcoin que você comprou, aquela geminha, aquela meme coinzinha que ia te deixar milionário? Então, esse mesmo ativo é o que vai simplesmente acabar com o dinheiro que você tem investido. Nesse ciclo que nós estamos vivenciando, não existe bom projeto, não existe acumular esses cacarecos, simplesmente comprar e vender, ponto final. Não tem nenhum ativo nesse ciclo que tenha se mostrado tão valioso quanto o Bitcoin, nem mesmo o Ether, meu caro. Por mais que ele esteja em 3.800, 3.700, olha só, mesmo patamar de preço que nós estivemos em 2021. Significa que se passaram 4 anos aí, nós estamos andando de lado. Não se holda esses ativos durante uma contração monetária, um ciclo de contração monetária. A gente só holda esses ativos durante um ciclo de expansão monetária, que foi o ciclo anterior. Esse ciclo, o jogo ele é completamente diferente. Quer surfar as altcoins? Ótimo, compre e venda ela nos momentos certos, tá? Se não, muito provável que você vai ver o seu capital virando pó ao longo desse processo ou você trabalhando de graça durante alguns anos. Eu vou te provar isso. Bom, quando a gente olha para essa dominância, eu estou com expectativa dela subir, tá? Se o Bitcoin estiver subindo ao longo desse período, a gente só vai ver o Bitcoin performando melhor do que as altcoins. Mas, quando a gente olha para os últimos dias, a gente já começa a ver que algumas altcoins, alguns ecossistemas, eles já estão se desvalorizando muito mais do que o Bitcoin. Ether está se segurando, mas para mim aqui ele vai perder sua performance perante o Bitcoin também. É só questão de tempo. Mas quando a gente olha, por exemplo, para Link, que é exatamente comparando os oráculos ali, a gente já vê uma desvalorização maior que teve em Bitcoin. Veja que o Bitcoin está na linha preta aqui, Link já está em busca da linha dourada. Quando a gente olha para uma Layer 2 ali, que é a Pol ou Matic, a gente já vê que está muito mais desvalorizado, próximo da linha dourada. E as pessoas que ficam brincando de acumular bons projetos, elas têm uma carteira exatamente como essa daqui, ó. Uma carteira que no começo ela pode até se valorizar, porque você pega exatamente uma movimentação de altcoin, só que você continua rodando seu bom projetinho e o mercado começa a devolver boa parte da alta que ele teve. Depois ele vai te entregar mais uma nova altinha ali, você na expectativa de que agora vai acontecer aquela altcoin season. Sabe aquela festinha, aquele oba-oba, aquilo que as pessoas comentam ao longo desse ciclo? A altcoin season nem começou. O ciclo ele só termina quando a gente tiver a grande altcoin season. A altcoin season são alguns meses de alta, onde a gente vai ter 100, 200, 500, 1000% de alta em alguns ativos. Meu cara,
Não caia nessa história, porque nesse ciclo, nos últimos 3 anos, a gente tem visto que isso não está acontecendo. Não existe essa grande altcoin season, porque a gente está em contração monetária, não em expansão monetária. Quando a gente estiver em expansão monetária, aí a gente pode brincar de arquiteto, aí a gente pode acumular bons projetinhos, projetos que se destacam, que aí sim a gente vai ter um mercado mais abundante, porque é uma expansão monetária. Isso não é algo endógeno do mercado cripto, isso é algo que acontece em todas as bolsas, em todas as economias. Olha só, olha para o Russell aqui nos Estados Unidos, você vai ver que o Russell não está performando. O que é o Russell? Exatamente empresas pequenas. Olha para S&P 500, S&P 500 performou. O que é S&P 500? Empresas grandes. Isso significa que o capital ele está mais escasso, ele está direcionado para aquilo que tem mais valor. Dentro das criptos, é o Bitcoin. Dentro do mercado tradicional americano, é o S&P 500. Russell, ele também não performou. Mesma coisa que está acontecendo com as altcoins, beleza? Agora, se você brincar de comprar e vender esses bons projetos nos momentos certos, saber se expor, saber exatamente o momento de vender, o momento de sair fora desses cacarecos, você pode ter uma carteira igual a essa daqui. Essa é a carteira rumo ao milhão. Uma carteira onde a gente se expõe muito nas altcoins em alguns determinados momentos, e outros momentos a gente preserva o patrimônio, outros momentos a gente investe em Bitcoin, a gente fica concentrado em Bitcoin, mas veja que ela é uma carteira que mês após meses ela está se valorizando. A gente sempre vem batendo o nosso all-time high da carteira. Diferente de uma carteira que está rodando bons projetos, aonde está brigando para voltar exatamente no 0 a 0 que ela esteve lá em março de 2024. Ou seja, uma carteira como essa daqui, desde março de 2024, ela está trabalhando de graça, meu caro. Aqui é melhor que você invista na renda fixa, que ela vai te pagar alguma coisa, do que você investir dentro do mercado cripto. Dentro da carteira 1 milhão, hoje a gente está em uma fase de exposição, tá? Estou extremamente exposto no Bitcoin, só que é uma fase de conservação, onde a gente não tem grandes exposições em altcoins. Inclusive, eu tenho apenas 8% da carteira em um único ativo que não seja o Bitcoin. Bom, a volatilidade do mercado ela está nos seus menores patamares. Lembre-se, volatilidade baixa é exatamente um sinal de que a gente vai ter uma grande movimentação acontecendo. Afinal de contas, a volatilidade ela é igual a uma mola. Quanto mais você comprime, na hora que você solta, maior vai ser a chicoteada que nós vamos ter. Isso aconteceu em um passado recente, que foi exatamente em julho, onde a gente viu a subida do Bitcoin mais acentuada. Lembre-se, a volatilidade ela não dita o direcionamento do mercado, ela só dita como que vai ser a movimentação, ou seja, a gente tem que ser totalmente estratégicos. Bom, quando a gente olha para o Bitcoin, nós estamos dentro de uma acumulação institucional. Primeiro ponto, quando a gente analisa o price action, nós estamos vendo o ativo perdendo os seus fundos e não dando continuidade. Sempre que um ativo perde um fundo, a gente tem a maior concentração de liquidez no fundo anterior, que é exatamente o stop de muitos players. A gente consegue ver isso através do volume, quando a gente chega dentro de uma região que perdeu um suporte anterior, tem um aumento de volume, ou seja, um aumento de liquidez. Mais uma vez, a gente perde um suporte anterior, quando a gente olha para o volume, nós estamos vendo mais liquidez acontecendo. Aqui são regiões onde a gente entende que institucional ele está tentando manipular a oferta e a demanda para que ele consiga montar uma posição. Isso é a teoria, isso é a beleza que está escrito nos livros de análise técnica. Só que dentro do mercado cripto nós podemos comprovar tudo isso. Olha só, por que eu, Gui Teles, escolhi investir em cripto e não no mercado tradicional? Simples. Dentro das criptos eu tenho muito mais dados ao meu favor, que é exatamente a análise on-chain. Eu consigo ver muito mais informações do que na bolsa de valores. Na bolsa de valores eu tenho que esperar a cada 3 meses para a empresa me reportar se ela está indo bem ou não. E eu não consigo saber o que os investidores, os acionistas daquela empresa, eles estão fazendo. Eu consigo olhar para o price action e ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo. Mas dentro de cripto a gente tem a blockchain, onde ela é transparente, a gente consegue entrar, analisar todos esses dados. E é por conta disso que eu sou muito mais confortável em investir dentro do mercado cripto.
Bom, se a gente olha para o que está acontecendo nessa movimentação de baixa, que é exatamente esse canal de baixa que nós estamos tendo aqui, a gente está tendo realizações de prejuízo acontecendo quando a gente tem o suporte do ativo perdido. Se a gente tem realização de prejuízo, significa que muitas pessoas estão vendendo desesperadamente e a gente vê isso no volume. Ou seja, são regiões onde há liquidez para que um grande player consiga entrar. Olha só, se você tem uma mão mais relevante, milhões ou bilhões, você não consegue entrar lá dentro da Bitget, colocar uma ordem de compra e ao dano, sua vida está resolvida. Não, você tem muito trabalho para conseguir comprar alguma coisa. Você tem que comprar picado, você tem que vender parte do que você compra 1.000, vende 500, depois compra 1.000, vende 500 novamente, compra 1.000 e quando você olha ali, você vai ver que você só tem 1.500 dos 3.000 que você injetou e você tem que constituir uma estratégia diferente das pessoas que têm pouco capital. E a gente consegue ver isso exatamente no que os players estão fazendo. Olha só, eu comentei recentemente com você que eu fiz entradas em Bitcoin aqui na região dos 115. Entrei porque grandes players estavam entrando dentro dessa região. A gente viu ali ordens de compra na casa de 1.700 Bitcoins dentro dessa região. Olha que legal. Se a gente for lá no Price Action, a gente vai ver que foi o maior volume negociado dos últimos dias, que foi exatamente dentro dessa região. Um volume extremamente alto, onde o preço mal conseguia sair do lugar. Isso porque a gente via players comprando. Depois a gente viu esses players travando o mercado para que eles pudessem comprar mais quantidades aqui embaixo. O mercado volta nessa região, os players forçam com que ele perca um stop e a gente vê maior liquidez, aumento de volume. Ou seja, esses players retomam as suas posições ali mais uma vez. Na verdade, aumentam as suas posições, né? 360 bitcoins, 303, 298, 320, 370. Depois eles travam o mercado mais uma vez, simplesmente colocando ordens de venda. Lembre-se, se você tem muito dinheiro, você compra 1.000, vende 500, compra 1.000, vende 500, compra 1.000, vende 500 e assim você vai montando as suas posições aos poucos. E na data de ontem eu comentei com você que mais uma vez a gente tinha liquidez aqui embaixo, onde a gente olhava ali e via grandes players com interesse em comprar mais uma vez nessa região, 410 bitcoins. Mercado volta mais uma vez aqui, perde um fundo anterior, estopa todo mundo e tem muita liquidez. No passar do tempo, a gente começa a ver uma formação de um canal de baixa. Um canal de baixa é um canal de acumulação. Se a gente tem um canal de alta, a gente tem um canal de distribuição. Mas o fato é que esses players acumulando aqui dentro dessa região, eu fico posicionado, tá? É o momento que sim, eu tenho uma carteira altamente exposta em Bitcoin, porque a gente começou a nossa análise entendendo que a dominância do Bitcoin ela está muito mais favorável para ele do que para as altcoins, ou seja, aqui eu direciono meu capital para o Bitcoin, vou ficar esperando a movimentação nesse ativo. Se a gente romper o all-time high, a gente pode ver o capital rotacionando para as altcoins e aqui a gente pode surfar mais um movimento de altcoin season, mais uma pernadinha de alta ali, tá? Entenda que não vai ser aquela grande altcoin season que vai revolucionar a vida de todo mundo e que todo mundo vai estar com a vida resolvida. Mais uma vez, estamos em um ciclo de contração monetária, não um ciclo de expansão monetária. O jogo aqui ele é completamente diferente, muito mais estratégico e muito mais profissional. No ciclo passado, qualquer amador fazia dinheiro. Afinal de contas, era só você comprar uma figurinha, você comprar alguma meme coin, ou você comprar qualquer ativo que tinha um white paper bonitinho, que você iria fazer dinheiro. Nesse ciclo, meu caro, o jogo ele está bem difícil e bem complexo. Ou seja, não seja amador nesse ciclo, beleza? Bom, além disso, se a gente for olhar para o Price Action, a gente sabe que essa região dos 120 aqui é uma região de alta liquidez, porque a construção do canal de baixa faz com que a gente tenha um topo mais baixo do que o topo anterior. E isso faz com que muitas sardinhas comecem a shortar o mercado, dando margem para que a gente tenha muita liquidez aqui em cima. Esses grandes players, eles vão distribuir, eles vão realizar.
seja em um espaço curto de tempo ou um espaço longo de tempo. Só que eu quero que você observe que eles subiram o interesse de vendas deles, dessa região, do 120 para o 122, ou seja, eles estão visualizando que tem muita liquidez aqui nessa região dos 120. E ver exatamente qual que é o sentimento desses caras, veja que esses caras tiveram interesse em comprar aqui atrás, depois eles entraram com novo interesse em compra após terem estabilizado o preço do ativo aqui em cima, estabilizaram mais uma vez, compraram mais um pouco, agora eles colocam o interesse deles em venda lá em cima. Jogar o jogo exatamente vendo o que esses grandes players aqui estão fazendo é exatamente o que vai fazer com que você faça parte dos 5% dos investidores que fazem dinheiro dentro do mercado financeiro. Saiba que você está numa selva e aqui, cara, não tem espaço para você ser fofinho, ser amador, ser inocente. Entenda, o mercado financeiro é um jogo onde o dinheiro sai de uma mão e ele vai para outra. Sempre que alguém está lucrando, alguém está perdendo. Sempre que alguém está realizando lucro, alguém está realizando prejuízo. O dinheiro dentro do mercado financeiro, ele só troca de mãos. E saiba que a manada, que é 95% das pessoas, vai perder dinheiro, vai ser quem paga a conta. Essas pessoas caem em narrativas, essas pessoas acreditam que é fácil, acredita que é só você aprender suporte e resistência, 2, 3 coisinhas ali no price action, colocou um RSI, você já sabe tudo sobre o mercado financeiro. Mal você sabe que o seu emocional, ele precisa ser extremamente diferente, você precisa ser racional, frio, calculista, sem ficar com oba-oba, festinha, acreditando que o mundo são flores, meu caro. Lembre-se, você está dentro de uma selva. E aqui, ou você é presa, ou você é predador. E lembre-se, predador não tem cara de bonzinho, de fofinho. Então escolha qual time que você quer estar, beleza? Bom, sabendo disso, eu estou altamente posicionado, mas eu sei que estamos em uma região de alto risco. Se nós estamos dentro de uma região de alto risco, todas as compras que eu efetuei, as compras que foram feitas aqui atrás, elas são ordens estruturadas, onde a gente tem um stop, claro, são posições onde tem o seu momento de saída. Não fique com a bunda na janela, simplesmente fique com a bunda na parede nesses momentos de alto risco que nós estamos. E bom, se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, se você quiser saber exatamente aquilo que eu estou comprando, que eu estou vendendo, ou melhor, se você quiser me seguir ao longo dessa jornada e ver quais são as minhas decisões, sem que você tenha acesso a dados, sem que você tenha acesso a esses indicadores, sem que você tenha experiência no mercado, copiando e colando todas as minhas decisões, dessa forma você pode ter os mesmos resultados que eu, você pode fazer isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para que você entre na carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te expliquei que é a carteira Rumo ao Milhão. Se der a oportunidade, assista esse vídeo e veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Veja se você está disposto a seguir uma carteira dinâmica, uma carteira que compra e vende e não é uma carteira que está aqui para capturar as geminhas, a grande altcoin season e nem para multiplicar milhões ali em uma só noite. Não, é uma carteira consistente e sólida ao longo do tempo. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Exatamente isso assim, ó. Aquilo que eu, Guiteles, estou fazendo. Se eu tomo uma decisão de compra, você vai receber essa decisão, qual que é a estratégia, qual que é o ponto, você só precisa copiar e colar essa minha decisão. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes, tá? E esse é o resultado da carteira no consolidado nos últimos 2 anos. Caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está posicionada de maneira estratégica e essa estratégia está focada no Bitcoin. Obviamente que é uma operação estruturada, onde ela tem um ponto de saída e um ponto de proteção patrimonial mais uma vez. Caso você queira estar junto comigo e se a gente subir e rotacionar isso para algumas altcoins, você será bem-vindo dentro da carteira Rumo ao Milhão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!